Torcida Tricolor, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje é dia de Fluminense e a gente vai comentar bastante sobre a partida de logo mais Cruzeiro e Fluminense lá no Mineirão. Temos informações tanto sobre o Cruzeiro, tanto sobre o Fluminense, mas também vamos falar nesse vídeo sobre Libertadores. Sim, temos informações sobre o que o Fluminense pretende fazer para superar esse grande adversário que é a altitude. A gente vai conversar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Então já agradeço desde já a sua audiência e, claro, te convido a assistir esse vídeo aqui até o final. Beleza? Antes de a gente começar com as notícias, peço para você deixar o like. Aqui embaixo do vídeo tem o botãozinho do joia. Se você puder clicar ali, vai dar uma moral absurda, vai dar uma força muito grande para a gente estar todo dia produzindo conteúdo sobre o Fluminense aqui no canal para você ficar muito bem informado. Eu também costumo sempre pedir para a galera comentar, né? Cidade, estado, bairro, quem sabe, de onde está falando, para a gente saber. Eu gosto muito de saber dessa informação e a estatística do YouTube só me diz qual é o país que a galera está assistindo. Então você que está assistindo aí, comenta sua cidade, seu estado, seu bairro, comenta aí para a gente saber de onde é a nossa audiência, beleza? Eu quero aproveitar o momento também para mandar um abraço para a galera que comentou nos últimos vídeos da Central, beleza? Então um abraço aqui para o Wellington de Sumé, na Paraíba, o Jailton de Vila Velha, o Jorge Cachoeira de Margate, na Inglaterra, ó, audiência internacional aqui, o Helenilton de Salvador, o Eliezer de Cariacica, no Espírito Santo, o José Carvalho de Varjota, no Ceará, o José Soares de Petrolândia, o José Carlos Lodge, também de Vila Velha, o Brívio Rodrigues, lá de Gramado, no Rio Grande do Sul, o Jeff de Campinas, o Emerson de Maceió, o Renato de Paraíso das Águas, no Mato Grosso do Sul, a Andréia, aqui do Rio de Janeiro, do Engenho de Dentro, o Castelar, de Juiz de Fora, e o Luiz Carlos, lá de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro também. Um abraço aí para a galera que está sempre dando essa força, essa audiência aqui, essa moral para nós, beleza? Vamos começar aqui falando de altitude e de Libertadores. Pois é, meus amigos, essa questão da altitude, né, é algo que está preocupando até a mim, que eu tive a brilhante ideia de ir a esse jogo, né, tô de passagem comprada, né, e eu particularmente, tá, antes de falar da logística do Fluminense, tem uma coisa que às vezes a galera se interessa, né, como é que é a logística que faz para ir para La Paz, porque por mais que La Paz seja a capital da Bolívia, não tem voo direto aqui do Brasil, tá? Então o que acontece? Eu peguei um voo que é Rio, São Paulo, Santa Cruz da Serra, que é o lugar onde o Fluminense jogou ano passado contra o Oriente Petroleiro, não sei se vão lembrar, jogou lá na Bolívia, mas não era altitude, era Santa Cruz da Serra, nível do mar. Aí esse voo tem do Brasil para lá, então é Rio, São Paulo, Santa Cruz da Serra. E aí eu internamente pego um voo numa companhia chamada Boliviana de Aviações para daí sim chegar em La Paz. Esse voo interno é de 1 horinha, é tiro curto, é jogo rápido. O GE traz a informação do que o Fluminense vai fazer. Vale lembrar, né, que La Paz tem mais de 3.600 metros de altitude. E aí o GE traz informação, a gente já havia até comentado aqui em outros vídeos, que o Fluminense tinha duas maneiras, né, duas estratégias possíveis de encarar a altitude. Uma é tentar chegar antes, o mais cedo possível, para se ambientar, tentar se ambientar mais, e a outra é chegar o mais perto possível do jogo, chegar no dia do jogo o mais perto possível, que acho que é nem para dar tempo, né, do corpo sentir os malefícios da altitude. Só que já havia uma preferência do Fluminense pela segunda estratégia, que é de chegar no dia do jogo. Foi a mesma estratégia do River Plate, inclusive, quando eles perderam para o The Strongest lá. Porque há estudos, né, que comprovam que para você se ambientar, se acostumar seu corpo, se acostumar com a altitude, você precisa de pelo menos 10 dias por lá, que é impossível para o Fluminense. Então o GE traz informação confirmando que o Fluminense está preferindo, decidiu ir para La Paz apenas no dia do confronto, tá? Apenas no dia 25 de maio, que é uma quinta-feira. Então a equipe vai fazer, assim como eu vou, mas eu vou fazer isso tudo no mesmo dia. Eles vão para Santa Cruz de la Serra, Santa Cruz da Serra em Caxias, né? Santa Cruz de la Sierra, né? 416 metros acima do mar. É praticamente nada, né? Para ter de comparação, Brasília é mais 1.000. Então, assim, é praticamente nada. Vão fazer os treinos e tudo por lá, em Santa Cruz da Serra, e no dia do jogo sobe, tá? Esses 3.600 metros para ir para La Paz, tá? Eles vão fazer isso, então, justamente no dia do jogo, para tentar minimizar de alguma forma os efeitos da altitude. Ainda não é divulgado, não temos informação, mas já é alvo de debate entre tricolores, né? A escalação que o Fluminense vai botar nesse jogo. Porque a gente sabe que o Fluminense está com 9 pontos, é o líder isoladíssimo do grupo, e os outros 3 times têm 3 pontos, estão empatados com 3 pontos. Então, a gente tem mais 9 pontos a se disputar e tem uma diferença de 6 pontos do Fluminense para os demais. O Fluminense, para não se classificar, gente, o Fluminense teria que perder todos os jogos e garantir que, assim, vamos supor, River Plate, The Strongest, exemplo, ganhem 2 jogos e empatem outro jogo entre eles.
Porque se um ganhar todos os jogos, por exemplo, se o River Plate ganha do Fluminense, do The Strongest e do Cristal, ele vai a 12, e aí o The Strongest poderia no máximo 6 pontos, né? Que ele já perdeu para o River. Ele poderia no máximo ganhar do Fluminense e do Cristal, e aí ficaria na questão do saldo de gols. E o Fluminense já meteu 5 no River. Venceu o The Strongest, meteu 5 no River, e tem 2 de diferença contra o Sport Cristal. Então a gente tem aí, né, 4, 5, 7 de saldo. O The Strongest teria que tirar, né, nessas vitórias, 7 de saldo. O Fluminense, mesmo não vencendo o The Strongest, eu acho que a gente tem sim capacidade de vencer mesmo na altitude, tá? A gente já está praticamente classificado. Um empate lá já garante a gente matematicamente na próxima fase. Então muita gente defende que o Fluminense deveria botar um time alternativo, uma equipe reserva, para não desgastar o time, para não ter nenhum problema lá na altitude. Isso, galera, não está definido ainda, tá? A gente não tem grandes informações. Está no dia 9 ainda de maio, né? Dia 10, perdão. Dia 10 de maio. Então, assim, isso aí vai demorar um tempinho para a gente ter alguma informação para decidir o que o Fluminense vai fazer. Fato é, tem clássico contra o Botafogo antes. O dia 20 é clássico contra o Botafogo, é dia 25 The Strongest. 3 dias depois pega o Corinthians em Itaquera e na quinta-feira, dia 1º, pega o Flamengo na partida decisiva pela Copa do Brasil, uma maratonazinha, joguinhos importantes pro Fluminense, tá certo, galera? E também tem jogo importante hoje, a gente vai comentar bastante sobre isso, mas antes eu quero lembrar você de olhar o comentário fixado e o link da descrição, onde tem a parceria da Central com a Centauro, a maior distribuidora de materiais esportivos da América Latina. Corre lá, dá uma olhada, porque tem muito produto de qualidade e você pode garantir tudo com 10% de desconto utilizando esse cupom aí pela tela, Central10. Põe lá o cupom Central10, você ganha 10% de desconto, sai na cara do gol, então corre e aproveita. Falando da partida de hoje, tá? Cruzeiro e Fluminense, Mineirão, 9h30 da noite. A gente já havia gravado o vídeo comentando sobre Cruzeiro ter desfalques, tá? O Cruzeiro tem 2 desfalques confirmados. Eu vou botar o vídeo aqui no card para vocês assistirem depois, mas trazendo rapidamente aqui, né, só uma retrospectiva, o Cruzeiro tem 2 desfalques, tá? Que é o Ramiro, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e o Rafael Bilu, que teve uma lesão no joelho, no tendão de Aquiles da perna esquerda, vai ter que operar, vai ficar um tempão fora, eles não atuam. Só que o Cruzeiro ainda tem uma possibilidade, ainda não confirmada, tá, de ter um retorno muito importante, que é do volante, o Alisson. Né? O volante, assim como o Ramírez, o Alisson, que está para retornar de lesão. Ele ficou 2 jogos de fora, graças a um incômodo no joelho esquerdo, mas ele está treinando desde segunda-feira com a equipe lá na Toca da Raposa, que é o CT do Cruzeiro, e tem essa expectativa de poder ser relacionado, poder voltar à partida. Até o momento, nada confirmado, tá? Essa situação de momento do Cruzeiro, que pode vir a ter um outro problema para essa partida. Até o momento que eu gravo esse vídeo, tá? Não tem nada confirmado, o Cruzeiro ainda não se pronunciou sobre isso, até porque é um caso mais delicado. Mas o Richard, lembra dele, ex-Fluminense? Ele fez o gol que salvou o Fluminense do rebaixamento de 2018. Então, lembra dele? Então, ele tá meio complicado, porque ele foi citado pela reportagem da Rádio Itatiaia naquela questão das apostas no futebol brasileiro. Né? Teve uma matéria da Itatiaia que eu vi, também estou vendo aqui do GE, falando, né, que o Richard foi citado, está sendo investigado nessas denúncias que o Ministério Público está investigando na operação lá da questão das apostas. Tá? Ele está sendo acusado de ter recebido um depósito de R$40 mil para receber um cartão amarelo na partida entre Ceará e Cuiabá, ano passado, né, quando ele ainda jogava no Ceará. E aí tem lá uns prints creditados a ele, né, onde aparece o Richard conversando com a pessoa da aposta, enfim, combinando a questão toda. Ele fala, né, inclusive, tipo, como é que é? Não fecho, eu vou ler aqui, ó, abre aspas, não fecho com ninguém a não ser você, sou papo reto, o bagulho não é brincadeira. E aí tem também o print do cara enviando justamente esse depósito, mas claro, assim, isso aí é o que está sendo investigado pelo Ministério Público, a gente, né, nem é minha competência aqui ficar debatendo isso, mas, enfim, não sei se é verdade ou não. Fato é que ele está sendo investigado, foi citado, e com isso pode acabar ficando afastado, né? Às vezes o jogador fica até sem cabeça para isso, pode desfalcar o Cruzeiro nessa partida de hoje à noite. Até o momento que eu gravo esse vídeo, nada confirmado sobre o Richard, o Cruzeiro sequer se manifestou. Então, a princípio, está disponível e vai jogar. A questão aí agora é ver como é que vai lidar com essa situação toda, se o Cruzeiro vai preferir preservar o atleta, se o atleta às vezes pede para não jogar porque está sem cabeça, enfim, várias questões envolvidas, uma situação muito delicada. Agora, sobre o Fluminense, né, a gente já tem novidades, a gente já consegue ter mais ou menos um panorama do que vai acontecer, porque o Fluminense viajou.
Fluminense viajou, né? E quando viaja, enfim, a gente já sabe quem viaja e quem não viaja, né? E aí, a gente já sabe, por exemplo, que o Samuel Xavier não viajou. O Samuel Xavier não viajou, né? Vale lembrar que ele foi substituído na partida contra o Vasco, ele sentiu um incômodo. O Fernando Diniz falou na coletiva que não havia sido uma lesão, foi uma coisa de precaução, mas talvez ele ficasse de fora da partida seguinte. É o que está acontecendo. Ele não viajou, tá? Com edema na coxa esquerda, não viajou com o grupo, assim como o Keno, né, que também está machucado. O Lima deve continuar na equipe e o Guga, naturalmente, entra na lateral direita. Com isso, então, o Fluminense, o resto do time é o que a gente já imagina, tá? Fábio no gol, Guga na direita, Nino, Felipe Melo e Marcelo. Sim, Marcelo vai jogar. André, Alexander, Lima, Ganso, John Arias e Germancano, né? O time que vinha jogando, é o time que jogou contra o Vasco, já que o Keno já estava machucado, só que com o Guga no lugar do Samuel. Então, o Fluminense com força máxima para essa partida contra o Cruzeiro. O Marcelo voltando a jogar 2 partidas seguidas, né? Jogou bastante tempo o último jogo contra o Vasco, já havia, né, atuado também contra o River Plate, né? Então, na verdade, a terceira partida seguida, perdão, do Marcelo, né, ganhando esse ritmo de jogo, né? Um debate também que rola bastante é de como utilizar o Marcelo, porque ao passo que a gente tem que tomar cuidado para ele não estourar com uma lesão, você também não pode deixar o jogador sem ritmo de jogo. Então, o Fernando Diniz optando por colocar o Marcelo nessa partida contra o Cruzeiro no Mineirão, pelo menos é o que diz a provável escalação. Claro que chegando na hora, nunca se sabe, né? A gente pode decidir poupar em cima da hora, mas a princípio, Marcelo titular, time todo titular, exceto Samuel Xavier, que ficou no Rio, e Keno, que também ficou no Rio, ambos lesionados. Tá certo, galera? Eu quero saber de vocês, palpite para esse jogo. Quanto vai ser Cruzeiro e Fluminense lá no Mineirão? Deixa um comentário aí com palpite para essa partida. Eu tô confiante numa vitória, mas não acho que vai ser fácil, não. Acho que vai ser 2-1 Fluminense. Germancano guarda o dele e a gente vai ver um gol de Alexander. Alexander pisando na área, fazendo um gol pro Fluminense. O gol do Cruzeiro, sei lá, não vou arriscar, não. Não sei quem vai fazer o gol do Cruzeiro. Não, o importante é que o Fluminense vai vencer por 2-1. Esse é o meu palpite, eu quero saber de vocês. Comenta aí. Valeu, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.